Shalom, queridos, graça e paz. Boa noite. Shalom, graça e paz. Amém. Glórias a Deus. Vou dizer que é só eu que estou cansado, né? Estou um pouco cansado aqui, mas muito feliz, né? Porque recebemos um casal de pastores e a gente às vezes quer acompanhar esses jovens, é difícil, né? Então eles foram embora agora à tarde, mas graças a Deus foi um tempo muito bom com eles. Vocês estão bem, queridos? Amém? Bom poder estar aqui com vocês, é bom poder ter esse tempo aqui diante de Deus. E eu sei que toda palavra liberada, aleluia, glória a Deus. Obrigado, querido. Tudo bem com vocês? Toda palavra liberada, ela gera na nossa vida, porque o Senhor diz que a palavra dele não cai por terra, não volta vazia, amém? Ela antes faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que ele a enviou. Então toda palavra enviada pelo Senhor, ela vem para prosperar o nosso caminho, mas nós temos que entender isso, amém? Eu vou ler com vocês em Marcos, no capítulo de número 4, Evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelista, né? Glória a Deus. Marcos, glória a Deus. Eu quero ler com vocês no capítulo 4. Bom poder estar aqui neste lugar. É um pouco raro às vezes isso, né? Porque a vida realmente, as coisas vão acontecendo, a vida se torna um pouco mais complicada nisso, né? O nosso tempo, porque chega um tempo da vida também. Eu fiz 49 esses dias, e aí se você não tira um tempo de descanso, meu irmão, também, né? Glória a Deus. Você está pregando essa palavra já há 24 anos, e quando eu comecei, né, tinha mais vigor, vamos dizer assim, físico, né? Mas graças a Deus, obrigado, querido, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, é um voluntário, olha que bênção. Eu queria que você aplaudisse Jesus pela vida dele, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Quando o Júlio falou, eu estava ali sentado, quando ele falou assim, a Bia que fez o ovo, tal de colher, tal, eu falei, amém, né? A Bia ali, né? Tudo bem com vocês? Vamos ver vocês, a Diana também, que bênção, uma surpresa agradável, amém? E, queridos, eu queria meditar num algo que até é um assunto que eu comecei domingo passado com a igreja, mas eu cheguei aqui, a coisa mudou um pouco, e eu creio que você vai ter um pouco de paciência para poder entender. Mas uma das coisas que eu comecei explicando semana passada é a respeito da presença de Deus, né? Porque quando nós temos uma oportunidade de ouvir, né, de contemplar outras igrejas, como eu tenho meu líder, o apóstolo Edmilson, só que eu amo tanto, amo sua família, e a filha dele até falou para mim hoje, né, de ir embora, falou assim, olha, eu me senti constrangido, a maneira que eu fui recebida na sua casa e na sua igreja. Eu falei assim, olha, que eu aprendi uma coisa com Deus, né? A maneira que a gente trata os filhos dos nossos líderes também demonstram a nossa honra por eles, né? Então, porque eu já vi às vezes a pessoa, não, eu honro o meu líder, o filho dele, não estou nem aí. Eu falo, não é assim não. E eu sempre honro os filhos do meu apóstolo, e quando eles vieram, foi uma oportunidade, e realmente é um princípio de bênção, né? Então, eu amo meu apóstolo, meus pastores, mas também tem alguns pastores como o bispo T.D. Jakes, por exemplo, né, que é uma referência para mim. Estou terminando um livro dele, se você puder adquirir, né? Esse livro eu ganhei quando eu fui num congresso em 2019 lá, antes da pandemia. Eu fui num congresso e eu ganhei esse livro chamado Crushing, né? O Crushing e aí não tinha em português ainda, né? Eu falei, meu Deus, e agora para ler isso aqui, né? Aí você começa devagarinho, entendendo alguma coisa ali, querendo entender, e graças a Deus o ano passado saiu em português o Crushing, ele vem como título Esmagado. É um livro extraordinário, porque eu sou muito fã de T.D. Jakes, é um homem de Deus, né? Uma pessoa que já consolidou seu ministério. A sua igreja chama-se Potter's House, né? Ou seja, Casa do Oleiro, o nome da igreja, fica lá em Dallas, no Texas. E, meu irmão, é uma igreja assim com 35 mil pessoas adoradores, que você vê aquele povo, você fica maravilhado. E eu lembro que quando eu voltava de alguns congressos também, na Willow Creek, né? Willow Creek é lá em Chicago, e aí você volta assim maravilhado. Eu lembro que esse congresso, o primeiro congresso que eu fui na Willow Creek, foi em 2014, nós fomos ministrados no louvor pelo Hillsong, né? Então assim,
Eu fiquei maravilhado com aqueles jovens, meu irmão. Eu não sei o que eles têm. Eu falava, Deus, o que esses jovens têm? Porque eles subiram naquele altar, o irmão tocou o violão, fez uma nota. Meu irmão, parece que eles viram uma chave, o céu abre. É uma coisa extraordinária. É algo extraordinário, porque aquilo ali é muito propósito, né? E eu voltei muito com essa dúvida dentro de mim, buscando a Deus, falando, Senhor, porque lá fora você vê muito esse operar, muita coisa. Não é que a igreja brasileira é ruim, não é nada disso. Mas às vezes você sente um pouco essa diferença na atmosfera da igreja. E domingo passado eu trouxe uma palavra a respeito desse assunto. Na realidade, na nossa nação se acostumou muito a buscar a Deus por necessidade. Alguém está me ouvindo aí? Diga amém. Glória, vocês estão comigo? Amém? Então se acostuma a buscar muito a Deus por necessidade no Brasil. Então, até porque, né, claro, se você pega um país de primeiro mundo, você pega outras igrejas, como na Coreia, tive a oportunidade de estar na maior igreja do mundo, a igreja da Coreia, eles têm 1 milhão de membros, irmão. Você imagina que é um povo abençoado. Você imagina uma igreja que tem culto todo dia. Tem culto quando? Todo dia, irmão. É todo dia. E tem 8 cultos todos os dias. O primeiro culto é às 3 horas da manhã. Você já imaginou 3 horas da manhã, 25 mil pessoas, 3 da manhã, com a igreja lotada adorando o Senhor? Eu quando vi aquilo eu fiquei maravilhado, falei, meu Deus, mas não se eu fizer churrasco 3 horas da manhã o povo vem, né? Se eu fizer um churrasco, acho que se eu falar assim, irmão, para o culto às 3 horas da manhã eu vou sortear uma Ferrari, talvez venha meia dúzia, né, para o sorteio. Então assim, eu falei, meu Deus, como é que a gente contempla essas coisas lá fora? A gente vê coisas maravilhosas. Eles fizeram um congresso no estádio, que foi a final da Copa de 94, não, de 2002, aliás, 94 não, foi 2002, a final da Copa foi lá em 2002 nesse estádio. Eles reuniram numa sexta-feira de manhã 100 mil pessoas naquele estádio. E o pastor ainda falou, irmão, tivemos que fazer numa sexta-feira de manhã porque é dia útil, tem muita gente trabalhando, estudando, que não pode vir, porque se fizermos no domingo, não tem como comportar tanta gente aqui nesse estádio. Eu falei, Senhor, glória a Deus. E aí de lá para cá eu venho orando muito. Eu oro muito buscando a Deus para poder entender muito isso. E aí Deus falou muito comigo isso, porque a igreja brasileira se acostumou muito isso. A gente vê às vezes um programa no rádio, não estou falando que é errado, tá, irmão? Não estou falando assim, é errado. Mas a gente vê um programa no rádio, na televisão, falando assim, irmão, você está com falta de alguma coisa, vem aqui para que eu vou orar por você, e vai acontecer, e vai fazer, e Deus faz realmente. Então quantos de nós que fomos à igreja por uma necessidade, ou até talvez assim, olha, puxa, eu tenho um amigo da igreja, eu estava desempregado, ele falou, vamos comigo na igreja. Vamos comigo na igreja, porque lá eles vão orar por você, uma porta vai se abrir, e a porta abre, porque Deus abençoa. Só que aí nos acostumamos muito pela necessidade, e nos esquecemos de quem Ele é. Vocês estão comigo, irmão? Amém? Glória a Deus. Então nos acostumamos muito com essa questão. Não está ótimo, querido? Obrigado, filho. Nos acostumamos muito por necessidade. Então o que acontece? O perigo de buscar a Deus por necessidade é que quando não acontece do jeito que queremos, a gente desanima. Vocês estão aqui? Quando não acontece do jeito que queremos, a gente começa a desanimar. Ah, não foi curado. Ah, meu marido não foi transformado. Ah, o meu filho não mudou. Ah, eu não ganhei mais dinheiro. Pensei que eu ia ter um aumento. Eu pensei que eu abri meu próprio negócio, eu ia explodir de tanta gente, ia crescer e tal. E não aconteceu do jeito que eu queria. Então, por causa de uma necessidade, nós começamos a desanimar. E aí diante das necessidades, isso gera dentro de nós uma expectativa, muitas vezes muito nessa área. Então não uma expectativa de quem Deus Ele é para a nossa vida, o que Ele pode realizar com o poder dEle em nós, para nos levar para mais perto dEle. Vocês estão entendendo? Então muitas vezes, e a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. A Bíblia diz isso. Então, a nossa esperança muitas vezes estão nas coisas. Por isso que nós vemos a igreja, aquela atmosfera, e eu digo igreja geral brasileira, não estou dizendo Manancial ou A, B e C, estou dizendo geral. E a gente vê às vezes aquela atmosfera pesada, as pessoas desanimadas, porque elas vêm com aquela expectativa das coisas. Aí eu entendi uma coisa com Deus: quando a tua expectativa é o céu, o que o céu pode estabelecer em você, e você vem para adorar quem Ele é, querido, a Bíblia já deixa bem clara: todas as demais coisas vos serão
acrescentadas. Então, um bom conselho que eu aprendi com Deus: ame a Deus de todo o teu coração, independente de circunstâncias. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode pôr a mão no teu coração e dizer assim: não são as circunstâncias que regem a minha vida, e sim a presença dele em mim. Amém? Você pode glorificar a Deus comigo nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então comecei a entender isso. Então por você ver, às vezes como Estados Unidos, igreja num país de primeiro mundo, no país de primeiro mundo, querido, as pessoas assim, elas não têm muitas necessidades de muitas coisas. Não estou dizendo que não tem pessoas que precisem, tem bastante, mas às vezes é uma economia mais estabilizada. Então você vê as pessoas buscam mesmo a Deus, e você vê uma entrega extraordinária. Eu tive a oportunidade de levar o Josiel comigo e o pastor Yoshida num congresso que nós fomos também em 2019 em Tampa, na Flórida. Eu levei o pastor Josiel, quem conhece, é o líder da juventude da igreja. E imagina, um congresso da igreja do bispo T.D. Jakes, que eu falei, um negrão desse tamanho, assim, dessa largura, sabe, abençoar demais. E queridos, e o povo, você tinha que ver que povo adorador. Quando apagou as luzes para adorar, sumiu todo mundo, meu. Eu falei, até o Josiel sumiu. Eu falei, caramba, cadê ele, né? Meu irmão, e aí tinha a hora que o pastor ministrando, e o povo adorava, o povo não cansava de glorificar, de adorar, sabe, de tocar as pessoas. Eu lembro que teve uma hora que o pastor disse lá no altar, falou assim: dá um abraço aí no teu irmão, abençoa ele. Meu irmão, tinha uma senhora dessa altura, com um vestidão assim, sabe, bem bonito, um chapéuzão na cabeça. Ela olhou para mim assim, ela não pensou, ela me deu um abraço, meu irmão. E eu tinha há pouco tempo me recuperado, que eu tive uma queda, quebrei uma costela, e eu fiquei uns dias de molho até essa costela colar de novo. E ela me deu um abraço, eu lembrei da costela na hora que ela me apertou assim. Eu só lembrava da voz dela assim perto de mim: God bless you. Eu falei, amém, né? Amém, amém, né? Deus te abençoe. Eu falei, amém. E aí assim eu falei, meu, que extraordinário, queridos. Eu saí maravilhado daquela igreja. Não tem como você entrar e você não ser tocado, abraçado por pessoas desde o estacionamento. É uma coisa extraordinária. E aí quando a gente vem para a nossa nação, a gente quer esse avivamento na nossa nação. Só que entenda, o Brasil vai ter o maior avivamento da história da igreja, vai ser sobre a nossa nação. E Deus está mudando muita coisa, porque as igrejas estarão cheias de pessoas desejosas pela presença, pessoas que vão chegar com uma fome, com uma sede da presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E a consequência de você amar Deus acima de qualquer coisa é que as coisas vão te alcançar. Deuteronômio 28 diz, querido: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar a tua palavra, todas estas bênçãos virão até a ti e te alcançarão. Então entenda, você não veio aqui correr atrás de bênção, você veio aqui dizer o quanto você ama essa presença, o quanto você deseja essa presença, o quanto mais de Deus você quer na tua vida. E aí sabe o que vai acontecer? A bênção que vai atrás de você e vai te encontrar. Você está entendendo? E se você crê nisso, querido, há uma multiplicação de Deus na tua vida, há um milagre vindo na tua direção. Isso não é jargão de igreja não, milagre, 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 nada disso não, porque Ele tem para a nossa vida, amém? Você recebe em nome de Jesus. Então diga glória a Deus nessa noite, aleluia. Então eu aprendi isso, falei assim, puxa, eu não posso buscar a Deus por uma necessidade, porque se não acontece no meu tempo, eu vou desanimar, eu vou ficar triste, eu vou começar, pastor, eu estou aqui, mas não estou com vontade nenhuma de estar aqui. E aí o que acontece com um culto desse? Onde tem pessoas que falam, estou aqui de corpo presente, mas a minha mente está pensando já amanhã cedo, a minha mente já está pensando, eu preciso vender essa semana, meu Deus, eu tenho contas a pagar. Então, querido, quando a gente entende o princípio, eu falo isso, porque teve o congresso em março, e teve uma irmã, um casal, o que a irmã fez? O congresso de março lá em Campo Grande, o que ela fez? Ela entrou na internet e separou já o hotel, sem conversar com o marido direitinho. Ela falou assim, pela fé, Senhor, eu vou separar lá uma vaga no hotel em frente ao congresso, que eu vou com meu marido. E aí o que aconteceu?
eles foram deixando. Quando nós compramos a passagem aérea antes, né, eu paguei R$300 ida e de volta, irmão. R$300 ida e de volta em 10 vezes. E aí o que acontece? Quando deixa para perto do evento, se torna mais caro. Então chegou quase R$2.000 a passagem aérea, quando chegou perto. E aí o que acontece? A irmã falou, puxa Senhor, eu fiz pela fé. E aí o que acontece? Eu estava sábado com um casal, onde esse irmão falou assim, pastor, eu vou para esse congresso, eu vou de carro. Se eu arrumar um casal para ir comigo para rachar, eu falei, já arrumei, fica tranquilo. Você vai de carro? Vou, então já arrumei. Liguei na hora para o irmão, falei, irmão, você vai com ele para o congresso de carro. Ele, glória a Deus, eu vou. Só que o congresso começava na quinta-feira lá, então ele tinha que sair na quarta-feira à noite, ou bem de madrugada, porque de carro, meu irmão, dá umas 12 horas, 13 horas de viagem de carro até lá, até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí o que acontece? Eles iam sair na quarta. Quando chegou na terça-feira, minha esposa me ligou. Ela falou, querido, o casal lá, o irmão falou que não vai mais. Eu falei, mas por quê? Não está tudo certo. Ele não vai mais, que tem uns boletos para pagar aí da empresa dele que ele começou. Ele começou um negócio próprio, ele tem uns boletos para pagar e não vai dar. Aí até minha esposa falou assim, e ele está com medo, ele está preocupado do financeiro. Falou assim para mim. Aí até minha esposa é uma bênção. Tem hora que eu chamo ela de Espírito Santo, sabe? Eu falo para ela, é assistente social da Manancial lá. Ela falou, querido, vamos abençoar eles. As pulseiras ia dar R$70 cada pulseira. São R$140. Ela falou, vamos abençoar as pulseiras para eles? Eu falei, tá bom, vamos dar de presente para eles as pulseiras. Ela falou, então posso fazer o seguinte, eu posso deixar aquele meu cartão de crédito com eles? Porque o que eles precisarem, eles passam no cartão de crédito, depois a gente conversa com eles, a gente resolve. Eu peguei e falei, querida, agora já está uma coisa aí que você tem que entender. O Deus que abriu a porta para eles irem, é o Deus que vai honrar eles em todo o caminho. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com Deus, meu irmão. Toda provisão que você precisa, muitas vezes não vem no começo, ela vem no meio. Então você tem que aprender a se mover. Vocês estão comigo até aqui? Você tem que aprender a se mover na fé, a fé que começou é a fé que tem que terminar, irmão, porque a provisão ela vem no meio. Tem coisa que você vai começar sem nada na mão, e no meio Deus vai enviando a provisão, você está entendendo? Só que o que acontece, nós temos uma fé muito confortável, nós sentamos e falamos, se Deus me enviar o dinheiro eu faço, eu creio pastor, se Deus me enviar o dinheiro antes. E aí quantas coisas deixamos de fazer porque esperamos vir recurso antes. E Deus, Ele falou nitidamente, tem recurso que Ele só vem no meio. Vocês estão aí? Amém? E aí eu falei isso para minha esposa, falei, querida, lembra dessa palavra? Deus falou, Deus já abriu a porta, se eles forem, Deus vai suprir. E aí, claro que eu não falei com tanta calma como eu estou falando para vocês, com a minha esposa, assim, eu mandei um áudio para ela, eu fiquei bravo no áudio, eu falei, já está tudo certo, por que vão desistir em cima? Vai perder essa bênção. E aí eu falei para ela, querida, a palavra diz isso, isso, isso. Aí o que ela fez? Minha esposa, na sua sabedoria, ela pegou meu áudio ali, que parecia a música Faroeste Caboclo, tinha 10 minutos, né? Tinha 10 minutos de áudio. E aí assim, ela pegou e deu uma resumida, escreveu direitinho e mandou para o casal. Mandou a mesma palavra para eles. Aí o irmão virou e falou, tá bom, vamos lá, vai. Mesmo eu meio assustado, estou com medo, vamos lá. Queridos, esse casal foi, eu acho que de 3.000 pessoas que estavam no congresso, lá não sei quantas mil pessoas, eu acho que Deus só falou com os dois. Foi incrível. Eles choravam o congresso todo, mas choravam igual criança, irmão, que Deus assim, ó, falando, e mais, sabe o que aconteceu? No congresso, meu irmão, veio mensagem no celular dele. Veio 2 mensagens de cliente fazendo pedido, ele lá no congresso, e cliente fazendo pedido para ele entregar na outra segunda-feira. Sabe o que aconteceu? Todo o recurso, porque ele estava com medo de ir, porque ele tinha boletos para pagar naquela semana, e ele precisava trabalhar, precisava fazer. Eu falei, querido, adore a Deus, busque a Deus, porque o Deus que está sobre a tua vida, Ele vai enviar a provisão, porque você está adorando a Ele. E ele entendeu isso, e o que acontece? 2 clientes mandaram mensagem pedindo mercadoria para ele, e o que ele ganhou de lucro deu para pagar esses boletos tranquilamente. Você está entendendo? Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu louvei a Deus. Quando voltou, eu falei assim, e aí, irmão, como é que foi? Foi Deus ou não foi na sua vida? E eu falei, agora você entendeu que toda a provisão ela vem no meio, às vezes não vem no começo. A provisão vem quando você se move.
Você se move por fé debaixo de uma palavra. Eu falei para você que eu ia ler em Marcos capítulo 4, mas já estou pregando, amém, querido? Fala, meu Deus, se eu começar a pregar agora, que hora que vai acabar isso, né? Calma. Marcos capítulo 4, você só anota aí, tá bom? Do 35 ao 41, você gosta de anotar? Porque eu vou falar de uma história bem conhecida, que talvez todos conheceram, que você que é novo talvez não ouviu ainda, anota para você ler na tua casa. Eu vou te dar lição de casa para você ler, tá bom? Está falando sobre aquele momento que Jesus apazigua a tempestade, amém? Quem já ouviu sobre essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Somente talvez uma pessoa ou duas talvez não conheça, mas anota aí Marcos 4 do 35 ao 41, você vai ler na tua casa e você vai estudar tudo aquilo que Deus está falando com você aqui dentro. Então eu ia falar sobre esse assunto que eu comecei a falar com vocês a respeito de buscarmos a Deus por quem Ele é, né? E eu falei muito sobre o rei Saul e sobre Davi. Eu falei para eles uma coisa, eu falei, queridos, Saul, Deus que levantou, ele não queria ser rei, ele foi o primeiro rei de Israel. O homem mais bonito da sua época era o rei Saul, que a Bíblia diz isso. Então entenda que foi Deus que escolheu, Deus capacitou, e Saul, ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. E aí daqui a pouco Deus escolhe Davi, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque Davi não estava lá no meio do mato. Davi ficava no meio do mato, rejeitado pela família. Meu irmão, rejeição já é pesado, imagina pela família. E ele tinha essa rejeição, mas ele não estava lá no meio do mato cuidando de ovelha, orando, falando, Senhor, me dá uma Land Rover, para mim ir no Natal, na casa da minha família, só para eles babar de inveja, só para eu chegar lá de Land Rover, eles falar, uau, Davi, né? Me dá uma Land Rover, um camelo da Land Rover, né? Me dá um camelo da BMW, Senhor, para mim chegar lá com esse camelo da BMW completo, vidro elétrico, direção hidráulica no camelo, entendeu? Chegar lá na festa, e eles olhar e falar, uau, Davi, uau, hein? Esse é o mal de muita gente. Sabe por quê? Porque Deus, ele jamais vai se mover a nível de alma. Alguém está me ouvindo aqui? Ele jamais vai se mover a nível de alma. Se a minha intenção é essa, falar assim, Senhor, eu preciso de uma BMW, mas para quê, filho? Qual é a tua motivação? A motivação é para mostrar para aquelas pessoas que um dia me humilharam. Eu fui tão humilhado que eu quero chegar lá de BMW. Querido, Deus, ele nunca vai nos abençoar a nível de alma. Vocês estão aí? Amém, querido? Mas o nosso Deus, ele tem prazer em nos abençoar quando a motivação é correta. Então Davi não estava lá falando, Senhor, me dá alguma coisa, me dá um relógio da Rolex para mim chegar perto dos meus irmãos que me rejeitam, falar, que Deus me deu um relógio da Rolex. Nunca, jamais. Mas quando ele estava lá no meio do mato, ele clamava pela presença de Deus. Falava, Senhor, me dá a tua presença. Então você imagina o pior momento da vida dele, a rejeição doendo dentro dele. Ele pega a harpa e começa a escrever um dos salmos mais conhecidos, que até quem não é crente conhece. Quando ele pega, porque você sabe que salmos são cânticos, né? Então salmos são cânticos que Davi escreveu. 90% dos salmos foi Davi que escreveu. Então nós vemos que são cânticos. Então você imagina ele pegar a harpa e começar naquele momento de rejeição, onde talvez Satanás até pressionava ele e falava, tá vendo, ninguém liga para você, ninguém está nem para você, a tua família mesmo te esqueceu, largou você aí no meio do mato cuidando dessas ovelhas. Ele podia falar, puxa, eu estou esquecido, eu estou mesmo aqui, né, me sentindo às vezes meio abandonado. Mas ele pegava a harpa e cantava, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estará sempre comigo por longos e longos dias. Você está entendendo? Então ele cantava assim, desejando a presença de Deus. Ele desejava a presença. Aí Deus fala para Samuel, Samuel, fica tranquilo que eu achei um homem segundo o meu coração. Vocês estão aí? Glória a Deus. Agora voltando aqui, querido, onde Jesus apaziguou a tempestade. Você pode ouvir mais um pouquinho? Amém? Glória a Deus. Entenda aqui uma coisa, que Jesus chega nesse determinado ponto com os discípulos. Quem mandou preparar o barco foi quem? Foi quem? E você tem dúvida ainda? Foi quem? Jesus.
Então olha para alguém e fala assim: quem preparou esse barco para você entrar foi Jesus. Diga isso para essa pessoa. Você crê até aqui? Posso continuar? Jesus não põe ninguém em barco furado, meu irmão. Se entrou no barco furado, não foi ele que colocou. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza para a nossa vida. Então quem pediu para preparar o barco foi Jesus. Quem pediu para entrar no barco foi? E quem pediu para passar para o outro lado foi? Então, debaixo dessa palavra dele, os discípulos tinham que ter uma convicção. E o que eu quero que você entenda, que quem preparou o barco do teu chamado foi ele. Só que o que acontece? Quando você está em terra firme, é um sentido assim de firmeza mesmo, de você está, não, estou em terra firme, eu estou seguro. E entrar num barco, querido, você vai sair um pouco da terra firme, vai oscilar um pouco. E aí é onde pensa. É aí aonde se começa a pensar, fala, e agora? Eu vou entrar? É o que eu entendo quando Deus, ele entrega Moisés para Joquebede naquela época, em Êxodo 3 nós vamos ver isso, né? No livro de Êxodo nós vamos ver o chamado de Moisés, e nós vamos ver que o Senhor faz Joquebede ficar grávida no pior tempo da vida deles. Por quê? Porque era um tempo que Faraó mandava matar criança. Aí falou: Deus, valeu, hein? No meio de uma crise dessa, agora a mulher vai ficar grávida, vai ter uma criança para eles matarem também. Aí Deus fala: não, tudo que Deus estabelece, querido, é propósito dele para a nossa vida. Pode as circunstâncias serem contrárias, mas o que Deus estabelece é propósito, e nisso ele vai até o fim. Mas ele pergunta para você: você está disposto a passar para o outro lado ainda? Você está disposto, querido, a passar para outra margem com ele? Aí o sim tem que vir de você, amém? Então é uma coisa que eu aprendi com Deus, que aquilo que é profético pode não se encaixar na sua realidade. Por quê? Porque Deus, quando promete Moisés, Joquebede fica grávida, vem uma palavra profética que essa mulher teria um filho, mas num tempo difícil, num tempo de matança. Eles falam: mas espera aí. Então assim, a circunstância era contrária. Por isso, sabe por que nós abandonamos tantas promessas? Porque muitas vezes a promessa vem num dia, no pior dia da sua vida. A promessa vem num dia que você acha impossível daquilo acontecer. Vocês estão comigo até aqui? É uma coisa que eu não esqueço nunca, querido. Então, eu aprendi isso com Deus. Aquilo que é profético para a tua vida pode não se encaixar na sua realidade hoje, mas foi Ele quem falou para a tua vida. Eu lembro que quando eu comecei meu ministério, né? Eu não comecei assim em bons lugares, como o Júlio, a Catiane, né? Pregaram Alphaville, né? Deus me mandava para Alfavela, né? Quando eu comecei como pastor, meu irmão, alguns devem conhecer lá na Curuçá Nova, Água Vermelha, a favela da Água Vermelha. Ali foi a minha faculdade do Espírito Santo e a pós-graduação também, porque demorou. Eu ia todos os dias fazer campanha naqueles barracos ali, meu irmão. Imagina, numa época a igreja cobrava até gravata, meu irmão. Eu com a camisa, a gravata, aquele sol, uns 40 graus, o sol, 1,5 metro da cabeça. E eu com aquela calça, eu tinha 2 calças de social que eu tinha ganhado, eu tinha que andar social, porque a igreja da época que eu era, ela exigia isso. E as 2 calças que eu tinha eram calça de flanela. Você já pensou nisso? Calça social de flanela, irmão? Você imagina aquele calor, meu irmão. Aquele calor de deserto, assim no verão, eu andando com aquela calça de flanela, indo fazer a campanha no lar, aí você sentia escorrendo nas pernas, assim, aquele suor. Você sentia escorrendo. E às vezes você entrava nos barracos, que o teto baixinho daquela telha fininha, meu irmão. Era um calor, você parecia que está dentro do fonte, você suave igual um cuscuz, assim, sabe? E estava ali. E justamente num dia desses, dentro do barraco daquele, querido, escute o que eu vou te falar. Uma senhorinha, um cocão aqui assim, a saia cobriu o pé, ela, não sei se ela estava descalça ou estava de sapato, porque cobriu o pé a saia dela. Ela virou para mim e falou: irmão, quando abriu a boca, meu irmão, só tinha as traves. Foi expulso tudo. Foi expulso o centroavante, os meia, expulsaram. Quando ela abriu a boca assim, ela só faltou falar: irmão, nojento, né? Então assim, mais ou menos assim. Mas ela olhou para mim e falou: irmão, eu olhei para ela e falou assim: assim diz o Senhor para você. Ele diz que vai chegar o dia que Ele vai te colocar dentro de aviões, e você vai conhecer outros países no mundo. Agora você imagina, meu irmão, a época que eu vivia, eu latia para economizar cachorro. Você imagina a época mais ou menos? Você imagina o que eu passava, meu irmão?
E eu pregava fé, e eu era confrontado por muito crente até na rua, porque uma vez uma pessoa chegou: irmão, você não vive o que você prega. Acredito que uma pessoa falou isso para mim na rua. Eu falei: mas por que você está falando isso, irmão? Eu fiz alguma coisa para tu, Tatu? Ele pegou: não, meu irmão, porque você prega a fé de um Deus que abençoa. Olha a sua vida, olha a tua casa, olha só essas roupas largas, com certeza o defunto era maior que você. Eu falei: realmente, as roupas é tudo ganhado. Ele falou: então, como que você fala do Deus que abençoa se você... Eu falei: sabe por quê? Quando eu prego fé, o primeiro, os ouvidos que estão mais perto da minha boca, primeiro são os meus. Então eu estou declarando para a igreja, mas eu sou o primeiro a guardar essa palavra dentro de mim. Eu creio que Deus pode mudar a minha história. Então você imagina quando eu recebi essa profecia, meu irmão, latia para economizar cachorro. Aí eu fiquei assim, eu olhei para o irmão, fui educado: amém, irmã, Deus abençoe, amém, eu recebo, amém, Deus abençoe. Mas quando eu saí, fui para casa, falei: Senhor, se o Senhor me pedisse para ir para o Tatuapé, agora não tinha nem como eu ir para o Tatuapé. Imagina um avião, eu nem sei onde fica o aeroporto. Como? Sabe por quê? Porque aquilo que é profético não se encaixa na sua realidade hoje. E quantas promessas a gente despreza na nossa vida? Vocês estão aqui? Quantas promessas desprezamos, meu irmão? Porque não acreditamos, falamos: não, isso é muito grande para mim, isso aí não vai acontecer. Olha, o que eu estou passando, só Deus sabe o que eu passo. Como é que vai mudar? Como que Deus falou assim: olha, agora você vai pegar, você vai sair da loja do bairro, você vai abrir a loja dentro do shopping. Como? Dentro do shopping, uma loja lá é 50 mil por mês, um aluguel. Você não está conseguindo pagar um aluguel de 1.000 numa rua. E aí, que doideira é essa? Esse profeta deve ter tomado umas pingas. Às vezes a pessoa pensa isso, porque não se encaixa. Só que entenda bem, quem falou prepara o barco foi quem? Quem falou para entrar no barco foi quem? E quem falou para passar para outra margem foi quem? Então entenda, foi ele. Agora depende de você, do seu mover. Vocês estão comigo aqui? Estamos juntos? Depende de você, querido. A gente se escandaliza fácil com as coisas. A gente abandona propósito pelo caminho muito fácil. E uma das coisas que eu aprendi com Deus, e disse isso até domingo passado, falei: irmão, tudo que você despreza, você perde. Tudo. Começa a desprezar o seu carro. Essa porcaria desse carro, essa carroça cheia de barulho. Deixa Deus tirar esse carro da tua vida, você vai ver. Você vai ver que bom. Você vai ver que bom que vai ser. Você vai ver como é que vai ser. Aí você vai falar: Senhor, que saudade daquela carroça. Então tudo que você despreza, você perde, irmão. Foi assim com Esaú. Esaú desprezou a primogenitura, perdeu. Jacó não roubou, Jacó negociou com ele. E Jacó sabia que o irmão ia negociar, negociou com ele. Então tudo que a gente despreza, a gente perde. Então Jesus fala para os discípulos, né? Entra no barco e passe para outra margem. E eles entraram, foram. E aí Jesus entrou também. E aqui Marcos está dizendo aqui que Jesus dormia, querido. Ele dormia. Aqui no versículo 38 diz que ele estava numa almofada dormindo. E no meio do caminho, sem eles saberem de nada, veio uma grande tempestade. E aí começou a jogar o barco de um lado para o outro. Imagina o desespero desses homens. Imagina o desespero deles. E aí você fala: puxa, o Senhor que falou para preparar o barco, o Senhor que falou para entrar no barco, o Senhor que falou para passar para outra margem, não podia ser o Deus que falava o seguinte: você vai sair da terra firme, você vai entrar nesse barco, você vai passar por um tempo de oscilação, vai oscilar, vai dar um pouco de medo, um pouco de receio, mas no meio do caminho vai ter uma tempestade. Jesus não falou. Sabe por quê? Para você entender uma coisa, meu irmão: nem tudo Deus revela. Amém? Diga para alguém do teu lado para ele não esquecer: nem tudo Jesus vai te revelar. Amém? Aponta o dedo assim para essa pessoa, confronta ela e fala assim: mas ele diz para você fazer. Ele diz para você fazer. Nem tudo Deus vai revelar, meu irmão. Nem tudo. Eu não creio nisso não. Se Deus revelar tudo para mim, pastor, eu faço. Nem tudo Ele vai te revelar. Tem coisa que é para você se mover por uma palavra. Você pega a história de Noé, você vai ver Deus vindo para Noé uma vez. Quantas vezes? Uma. E falar: Noé, pois não, Senhor, constrói uma arca assim. E foi 120 anos construindo aquilo.
E Deus falou uma única vez. Ele não podia falar assim, se fosse o Noé dos tempos de hoje, eu quero confirmação. Eu vou no culto, Senhor, usa o pastor, Senhor, para olhar para mim e falar assim: eis que eu te digo, meu servo, eis que eu te digo, varão, canela de fogo, eu te digo, homem de Deus, né? Às vezes a gente quer ouvir umas coisas assim, ou até pior, né? Aquela pessoa que chega assim: eis homem, fala, está repreendido, eu sou homem ainda, rapaz, né? A pessoa vem, eis homem, o pior você fala, como ele sabe? Então está repreendido, né? Sangue de Jesus tem poder. E aí nós queremos isso. Deus já falou conosco lá atrás, e tem coisas que Deus vai falar uma vez com você. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí mesmo? Glória a Deus. O nosso problema é que a gente quer que Jesus insiste na nossa incredulidade, na nossa dúvida. Então não é isso que Deus está nos condenando por isso. Ele está falando conosco nesta noite, que tem coisa que Ele vai mover uma vez na tua vida. Ele vai abrir a porta e fala: filho, passa por essa porta, porque se você crer, se você passar, você vai ter algumas tribulações do outro lado, mas em todo momento eu vou estar ali com você. E não vai ser essa tribulação que vai matar você, não vai ser esse problema que vai paralisar você, não vai ser tudo isso que você passou que vai roubar a minha presença da tua vida. Se a presença está aí com você ainda, dá um sinalzinho aí, dá um glória, um aleluia, faça alguma coisa, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está entendendo, irmão? Imagina o Noé hoje na igreja, imagina lá comigo na sede, né? Os irmãos lá, vou falar de lá, aqui não tem isso, eu tenho Noé lá, de ficar, não, eu quero a confirmação. Deus fala comigo. Aí vem o profeta e fala: canela de fogo, amém, Senhor, uma confirmação, falta 999. Nós andamos assim, querido, porque nós queremos uma fé confortável, nós queremos conquistas, mas não com muito esforço. Eu disse para os irmãos que quando eu comecei, eu comecei em janeiro de 98 a igreja, com 3 pessoas, irmão. Um espacinho que era mais ou menos o tamanho desse altar, era a igreja. O aluguel R$200, e era uma luta, meu irmão, era um suor assim, ó. Você suava o paletó para pagar R$200 de aluguel. Hoje eu vejo lá sede, para a glória de Deus, são 17 mil de aluguel, irmão. E você acha que eu não durmo? Eu vou dormir e falo: Senhor, a obra é tua, porque Deus não abre igreja, Deus planta a igreja. O que abre é padaria, farmácia, você está entendendo, irmão? O que abre é isso. Deus, Ele planta uma igreja, a igreja nasce. Então, sabe o que Ele disse lá em Mateus, lá 16, que Ele disse para nós: edificarei a igreja de quem? Então eu não me preocupo. Eu não me preocupo, falo: Senhor, o Senhor vai mover, o Senhor vai tocar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer acontecer. Só que no começo, meu irmão, 3 ovelhas. Imagina no domingo você pregar para 3 ovelhas. A 4ª ovelha era minha noiva, que hoje é minha esposa, mas era noiva na época. E a 5ª ovelha é minha mãe. 5 ovelhas no culto. Imagina quando faltava 2. Faltou quase a metade da igreja. Eu falei: Senhor, faltou quase a metade da igreja hoje. Faltou 2 pessoas. Mas você tem 5, faltar 2 mesmo, quase a metade da igreja faltou. Imagina no domingo você ter que pregar. E não, o pior, meu irmão, quando a palavra era dura. Imagina 3 pessoas sentadas. Aquela palavra dura, e você pregando, assim, aí tem 3, um olhando para o outro, tipo, é para você isso aí, né? Isso aí não é comigo não, porque só tem 3, que quando a igreja é menor, as pessoas falam: o pastor está atacando, o pastor deve estar mal hoje, hein? O pastor deve estar encaroçado, deve estar nervoso, porque quando a igreja, o espaço físico é menor, as pessoas pensam: o pastor está atacando. Quando a igreja cresce, não, Deus está falando, comigo não é, mas com alguém aqui dentro. Né? Porque tem crente que carrega a pá e carrega a enxada, né? Porque quando a palavra pega, ele pega a pá e joga para o lado. Isso aqui não é meu não, né? Mas quando fala: estou vendo uma benção, uma chave, opa, enxada, opa, vem para cá que isso aqui é meu. Então você imagina, irmão, e eu ouvia todos os dias pela manhã o pastor Edson Rebustini, todo dia, mano, eu ia para a consagração, era só eu sempre anunciava: irmão, amanhã tem oração. Sabe aquela coisa, você se sentiu bozo? Eu acho que o pastor Júnior nunca se sentiu assim, de você avisar uma coisa, você avisar por avisar, porque ninguém vem. Eu sempre falava assim: irmãos, amanhã na oração estou aqui, tá? 8 horas da manhã. E só vinha eu todo dia. Mas aí eu orava e eu ouvia o pastor Edson Rebustini,
E as mensagens dele eu anotava, eu aprendia, anotava e pregava à noite para os irmãos. E um dia eu falei, pastor, Senhor, eu quero dar um abraço nele. Aí um dia ele falando no rádio, a minha igreja na Vila Guilherme, na rua, falou o nome lá, não esqueci o nome da igreja, a Bíblica da Paz. Aí eu anotei endereço, peguei o busão um dia, peguei o Praça do Correio, lá em São Miguel, desci lá perto e fui caminhando. Aí quando eu cheguei, perguntei, para quem se perguntasse na rua, onde fica a igreja bíblica? É lá, tá vendo aquele muro lá? Meu irmão, aquilo era um teatro do SBT, que na época, em 1998, eles pagavam 60 mil reais de aluguel. Você imagina que era pequeno o lugar. Quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, cheguei cedo, meu irmão, comecei a andar pela igreja. Tinha vários ambientes para criança, para jovem, tinha quadra poliesportiva no complexo da igreja, irmão, para os irmãos jogar uma bola de vez em quando. E eu andando lá, aí quando eu cheguei no lugar de culto, meu irmão, não tinha lugar para mim, sentei lá no fundo da igreja lotada, aquele som, sabe, aquele som gostoso, o som que eu tinha na igreja, parecia que eu estava vendendo cândida, irmão. Sabe, você já ouviu aquela, olha a cândida amaciante de roupa, cera líquida, pasta para dar brilho no alumínio. Era mais ou menos isso o som da igreja. E quando eu chego lá, aquele vozeirão, né, irmãos, aquele som gostoso, eu sentado olhando. Aí eu assim falei, valeu Senhor, comecei a orar, né? Não fiquei com inveja, mas eu fiquei em crise. Eu falei, valeu Senhor, para esse pastor, olha o tamanho da igreja, não sei quantas mil pessoas tem aqui. O Senhor me joga lá na quebrada, com 3 pessoas. Legal Senhor, valeu, hein? O Senhor é bom pra caramba, hein? Maravilha, hein Deus, glória ao teu nome. Porque eu fiquei revoltado, irmão, eu fiquei em crise. Eu falei, Deus não podia fazer eu começar com um lugar desse tamanho, com um povo já assim, já estava mais tranquilo. Eu não esqueço até hoje que o Espírito Santo falou comigo ali dentro. Eu estava ali depois adorando a Deus, e o Espírito Santo falou comigo, nunca queira começar onde os outros estão terminando. Todo mundo começa no seu começo, e todo começo é difícil. Amém, meu irmão? Aquele pastor já teve a história dele lá atrás, só que todo mundo olha hoje. Aí terminou o culto, eu esperei. Quando ele desceu do altar com a pastora Célia Rebustini, a esposa dele, eu fui lá no corredor, falei, pastor, ele olhou para mim, falei, pastor, desculpa, Pai do Senhor. Ele, amém, meu amado. Falei, não vou te pedir nada, não vou te pedir oração, nada, eu só quero te dar um abraço. Ele, amém, meu amado, me deu um abraço. Aí eu saí feliz por ter escutado aquela voz aquele dia. Ninguém pode começar onde os outros estão terminando. Todo mundo tem o seu começo, todo mundo tem a sua história. Amém? Pergunta para o seu irmão aí, por favor, como é que está a sua história? Talvez você queria até responder, né? Falei, o que, querido? O que? Como está a minha história? Se eu contar a minha história hoje para o carroceiro, até o burro vai chorar. Mas fique em paz. O Senhor que falou para você preparar o barco, que falou para você entrar no barco, que falou para você passar para outra margem, é o Deus que vai junto com você nessa viagem. Você está entendendo? Glória a Deus. E nem tudo, como eu disse, vai revelar. Sabe por quê? Você imagina isso? Imagina Deus revelar. Imagina estar os 12. E não pensa que 12 velhinho, não, de barba branca, de cabelo branco, curvadinho, assim, de túnica. Eram jovens quando Jesus chamou. Eles eram todos jovens. Eles eram jovens, 20 anos, 18 anos, era essa média. Então vocês imaginam eles vivendo ainda o tempo deles. Aí imagina Jesus falar assim, prepara o barco, Jesus, preparamos, está ali. Agora fala o seguinte, entra no barco, Jesus, entrando, vamos entrar. Só que é o seguinte, antes de vocês passarem para o outro lado, vai ter uma tempestadezinha no meio do caminho, que vai jogar o barco de um lado para o outro. Sabe, antes de você abrir essa porta que eu estou dando para você, vai ter umas tempestades, você vai ter umas crises, sabe, vai ter boleto para vencer amanhã, você vai coçar a cabeça, arrancar o cabelo, né? Alguns arrancam o bigode assim, fio por fio, você está entendendo? Vai mexer com o teu sono, você não vai conseguir dormir direito, você vai chorar para caramba, vai chorar de escorrer o nariz assim, né? Aí faz aquele, ou senão na camisa, né? Fala, pastor, tem umas camisas lá que está até marcada até hoje. Aleluia. Se ele revela isso, eu vou te abrir a porta que você deseja, eu vou fazer você sonhar, só que vai ter uma tempestade no caminho.
Imagina os 12, um olhar para o outro e falar, e aí? Um olhar para o outro e falar, Imagina o Tomé. E aí, você vai mesmo? Imagina que... pastor, é isso mesmo? José, Deus deu 2 sonhos. Sonho de colheita, diga colheita. Deus deu sonho de colheita para José. Ele todo feliz, tomando café de manhã, Deus me deu sonho. Só que Deus não revelou o processo. Imagina, José, te deu um sonho. Senhor, obrigado. Só que é o seguinte, José, você vai ser traído pelos irmãos, jogado numa cova, você vai ser vendido como escravo, você vai para a casa de um tal de Potifar, ser escravo, aí eu vou te exaltar até lá dentro dessa casa, só que a mulher dele vai te atacar, e você vai ter que fugir, e aí ela vai vai rasgar sua túnica, e falar que você tentou estuprá-la, você vai para a cadeia, José. É mesmo, Senhor? Dá para você passar essa benção para outro, não? Dá para você passar essa benção para outro, não? Acho que não é comigo não, Senhor, né? Acho que chamado não é para mim não. Deus não revela o processo, mas é justamente o processo que você passa que te conecta à grande promessa e te leva para a conquista. Você está entendendo, querido? Então o tempo do processo é tão importante quanto a tua vitória, meu irmão. O processo é importante porque o processo está te conectando, está te ensinando, amém? Vocês estão comigo? Se Jesus revela a tempestade, Jesus fala, no meio do caminho vai ter uma tempestade que vai jogar o barco de um lado para o outro, vocês vão ficar desesperados. Eles iam olhar e falar, e aí, você vai mesmo? Cara, é o seguinte, é que eu tenho um compromisso ali, né? Eu fiquei fazer uma visita, depois eu vou, vai aí na frente que depois eu vou. Ninguém entra no barco, não. Então tem processo que ele não revela, mas uma coisa ele garante, que ele está junto. E é interessante, já estou terminando, tá? Interessante que naquele desespero deles, Jesus estava, alguém lembra? Jesus estava dormindo. Como que Jesus conseguiu dormir no meio da tempestade? A Bíblia diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, querido, quando você consegue confiar, até no meio da guerra, ele te dá paz. Você já parou para imaginar? Ter paz no meio da guerra, meu irmão, é o que ele derrama no teu coração. Paz em meio às guerras. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Porque ele está ali dormindo, ele já está dando o maior exemplo. Ele está ali dormindo. Ele pegou essa almofada, abraçou ela, e eles, ai meu Deus, vai afundar, e agora? Eu vou morrer. E Jesus acordou com o desespero deles? Não. Então você entende, querido, que não é o seu desespero, não é o seu choro, não é a sua necessidade que vai chamar a atenção dele. Amém? Vocês estão comigo? Diga para quem está do teu lado, é o seu clamor que levanta o Senhor ao teu favor. Você está entendendo? Que quando um discípulo vai lá clamando, Senhor, 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 nos ajuda, aí ele levantou. Enquanto ele estava desesperado, Jesus estava dormindo. Então não vai ser seu desespero que vai chamar a atenção dele, não vai ser o seu choro que vai chamar a atenção dele. Não estou falando para não chorar, porque tem situação que a gente chora e chora muito mesmo. Eu já chorei tanto também, que meu Deus do céu, tinha dia que eu falei, Senhor, eu estou chorando, Senhor, me abençoa, eu estou chorando, nem sei porque eu estou chorando de novo, mas estou chorando. Era assim. A gente chora mesmo, mas eu sei que ele não vai se mover porque eu estou chorando, porque eu estou desesperado. Não adianta eu falar assim, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Ele sabe. O Deus que falou para você preparar o barco, entrar no barco, passar por ele sabe. Mas ele vai se levantar com o teu clamor. Amém? Vocês estão aí? É o teu clamor, querido. E aí no clamor ele se levantou, e você sabe, ele repreendeu aquele vento, a tempestade, e eles olham assim e falam, que homem é este? Que até o vento e a tempestade lhe obedece. A voz do Senhor, querido, onde ela ecoa, você está entendendo? Ela gera milagres. Eu terminar com isso em João 11, quando ele vai na cova de Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora.